Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Garibaldi Alves. O nosso tema é a chegada do processo do impeachment aqui no Senado Federal, uma análise desse momento político e o papel do Senado nesse contexto. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Antes da gravação a gente comentava, o senhor presidiu a casa num momento delicado da instituição, mas qual é a análise que o senhor, com essa bagagem toda, a política que o senhor tem, que análise o senhor faz desse momento que vivemos, né? Esse é um momento que eu diria o mais difícil até, sem medo de errar. Isso que pode se chamar de uma, assim com um certo bom humor, de uma tempestade perfeita. Nunca se viram tantas crises ao mesmo tempo. Porque nós tivemos aqui que enfrentar uma crise política, que você lembrou muito bem, que ela terminou por me guindar a presidência do Senado. Nós tivemos que enfrentar aqui crise econômica, debates sobre crise econômica, crise social, mas a convergência de todas essas crises, isso está acontecendo agora, deixando a todos nós que somos considerados experientes, e eu tenho muito medo de ser chamado de decano, porque... mas deixando a todos nós numa situação, Tânia, de absoluta perplexidade, porque nós não sabemos por onde começar. Se começar enfrentando arduamente a crise política, a crise econômica, a crise ética. Na verdade, hoje nós estamos diante de uma solução para a crise política. E eu não vejo outra solução senão tratarmos com muita responsabilidade essa autorização que veio da Câmara para que o Senado possa julgar por crime de responsabilidade a senhora presidente da República. Bom, mas quanto a isso, já há uma conversa da Casa com o Supremo Tribunal Federal, justamente para assegurar que esse rito não cometa nenhum deslize, seja dentro da expectativa e da norma, né, do rigor da lei, não é isso? Eu acho muito prudente essa atitude do presidente Renan Calheiros. É verdade que você pode considerar, Tânia, que o Supremo já passou 12 horas exaurindo todas as dúvidas sobre essa questão. Mas, mesmo assim, numa hora dessa, cautela deve ser adotada. Bem-vinda, né? Bem-vinda. Senador, uma reflexão que começa na casa já há algumas semanas, no plenário a gente vê com frequência os discursos, um convite a uma reflexão e até mesmo um debate, que o enfrentamento do impeachment por si só não resolverá os graves problemas da área econômica que enfrentamos e talvez também não distensione a sociedade. E já se vê vários discursos, pronunciamentos no sentido de como vamos vencer os desafios independente do desfecho do impeachment. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu não vejo como nós, num momento como esse, abandonarmos o que está previsto na Constituição e sim segui-la. A Constituição autoriza o processo de impeachment. A admissibilidade, desculpe a repetição, foi feita pela Câmara. Agora cabe ao Senado o julgamento. Muitos perguntam, como você perguntou, e o outro dia, o dia seguinte, o day after. E o day after, né? O day after, nós devemos nos compenetrar de que teremos um novo presidente da República, se de fato ocorrer o afastamento, e que esse presidente da República é um homem efetivamente preparado para enfrentar esses desafios. Ele está sendo, sobretudo, desqualificado hoje pelo PT
mas não se lembraram disso quando o fizeram companheiro de chapa da presidente Dilma Rousseff. Até que agora eles se confessam arrependidos, mas, na verdade, Michel Temer reúne condições para conduzir esse processo. Não será fácil. Ninguém pode ter ilusões diante até do início, como nós demos aqui o tom desse programa Argumento. Isso. No momento. Até diante do tom, nós não podemos deixar de considerar que não vai ser fácil. Agora, sem entrar no mérito das acusações no campo jurídico, que essas foram, ao meu ver, comprovadas na Câmara, eu estou muito preocupado aqui, você me permita estar levando a entrevista para isso, estou preocupado com o que acontecerá no campo político com reflexos na economia. E quais são as possibilidades, por exemplo, o enfrentamento do impeachment aqui no Senado? A contagem de prazos é uma coisa muito importante, não é? Porque dependendo do andamento desse processo, se em 180 dias a casa não conseguir se manifestar, há uma reversão desse quadro. Não seria? Volta a presidente a efetivo o cargo, acaba o afastamento, não é isso? E a casa ainda teria que deliberar sobre o assunto. Esse é um risco concreto? Não. É remoto isso? É remotíssimo. A disposição da casa de... Eu me recuso a acreditar... que a gente chegasse num extremo desse. Que o Senado, com a responsabilidade que tem, deixaria de decidir. Abrir mão da decisão. Tá certo, muito remoto. Muito remoto. É um cenário remotíssimo. The after de novo, passada a questão do impeachment. Os problemas na área da economia que a gente enfrenta, eles estão muito ligados a questões difíceis do Congresso deliberar. Reforma tributária, por exemplo. A própria reforma política, que não é da área econômica, mas tem um reflexo direto na representatividade. É nesse aperto que faz o sapo pular, é nessa dificuldade tão extremada que o Brasil em xeque vai conseguir enfrentar o que resiste há mais de década? Olha, cada momento com o seu desafio. O novo momento nos permite acreditar que possam ser iniciadas aqui as discussões e possa ser iniciado o debate sobre as reformas, sobre o ajuste fiscal. Nada disso foi devidamente considerado porque a situação não tinha essa gravidade. A gravidade que tem hoje não permite que, por exemplo, nós tenhamos aqui o governo. Está certo que agora a base não é a base, o partido do governo está realmente unido em torno da presidenta Dilma. Mas na hora em que se falou aqui em reforma previdenciária, na hora em que se falou em reforma trabalhista, isso não se verificou. Você há de perguntar aí qual é o condão, qual é a facilidade que o presidente, caso ocorra o impeachment, que o futuro presidente vai encontrar. Eu acho que ele vai encontrar naturalmente porque vão desembocar essas dificuldades todas e deverá haver um novo olhar sobre tudo isso. Você vai me cobrar esse otimismo. Você que diz que eu não quero, eu não venho muito aqui, mas você já tem esse direito. Isso aí, ó. Você é testemunha, hein? Vai me ajudar a cobrar, porque qualquer coisa aqui é pretexto. É difícil trazer o senador para o estúdio. Senador, nosso tempo se esgota, mas queria realmente muito agradecer a sua presença. Foi difícil mesmo trazer o Olha, eu queria desmistificar isso para que ninguém pense que eu sou um senador, um homem público, um político, que não gosto de me comunicar. Isso não é, não. Isso não pode persistir, nem prevalecer, porque já que falamos aqui, foi
numa época remota, já que eu fui presidente do Senado. Mas quando eu fui presidente do Senado, não havia um só santo dia que o jornalista estivesse aí na porta e que eu não atendesse. Não, e mesmo e olha programa que era Argumento. um momento, não era um momento fácil Não era. do presidente falar. E agora mesmo estão recordando aqui que sentado nessa mesa aqui, poucos presidentes tiveram. É verdade, E eu é fui um verdade. deles. Então vamos acabar com isso. Você convide que eu agora venho, que eu quero acabar com essa história. E com essa bagagem que o senhor tem, no momento como a gente passa, é tão bom para o cidadão ter um olhar, ter uma perspectiva, uma análise do que acontece. Porque a informação é fácil de arranjar. Agora, a interpretação da informação, com uma fonte privilegiada dessa, né, senadora? Não, aí é eu que quero não é agradecer, Tânia, a você e a todos os que estão nos acompanhando na TV e aqueles que estão colaborando aqui conosco. E eu sou sempre recebido com tanta simpatia que não poderia haver essa resistência toda. Muito grata pela sua presença, senador. Agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso é uma ligação gratuita, 0800 61 2211. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.